Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. É você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar nas nossas plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Lembrando que o Mengão 11h30 será no canal Rubro News às segundas, quartas e sextas. E Mengão 11h30, terças, quintas e sábados no canal Paparazzo Rubro-Negro 2, tá? Uma parceria que a gente está fazendo, o Júlio vai dar um gás maior lá no canal dele, né? E a gente continua fazendo várias coisas juntos, beleza? E hoje, com a nossa cobertura direto de Córdoba, né? O Marquinhos já tá lá em Córdoba para trazer tudo para vocês, e a gente já começa aqui o nosso vídeo trazendo algumas informações importantes, né? Justamente sobre o caso do Mateuzinho, que é um dos jogadores que está se recuperando de problemas e não viajou, né? O Mateuzinho que não foi relacionado. Eu quero até trazer aqui a lista de relacionados do Flamengo, né? Já que o jogo é hoje, a gente ainda não tem a escalação oficial, o Marquinhos vai trazer aí os prováveis times e tudo mais. É importante a gente trazer para vocês. Então aqui o Flamengo viajou com o Andreas Pereira, já recuperado, Ayrton Lucas, né, que não chegou a ter um problema na sua saída, né? Saiu mancando um pouco, mas está tudo bem com ele. O Bruno Henrique, o Cleiton, Davi Luiz, Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol e Hugo. Isla, João Gomes, Lázaro, Pablo, Pedro, Rodinei, Santos, Thiago Maia, Vitor Hugo e William Arão, técnico Paulo Souza, tá? Então esses são os relacionados e o Flamengo então não tem, né, a ida do Mateuzinho. E aí a gente tem uma notícia aqui, inclusive, que saiu na ESPN. Flamengo, caso Mateuzinho, ganha novo capítulo na justiça e gestor do Londrina detona postura rubro-negra. A Justiça do Paraná, então, determinou que o Flamengo registre a renovação do Mateuzinho, né, anunciada em 2020. O Londrina quer manter os direitos econômicos, tá? Então a disputa entre Londrina e Flamengo pelo contrato de Mateuzinho tem um novo capítulo, né? E o gestor Sérgio Malucelli afirmou que o clube paranaense conseguiu na Justiça do Paraná uma liminar determinando que o Flamengo seja obrigado a registrar a renovação do lateral em até 15 dias. Pela decisão, né, caso o novo contrato de Mateuzinho não seja registrado no prazo estipulado, o Flamengo será multado diariamente. E cabe ao Flamengo recorrer. A questão entre os clubes por Mateuzinho é referente à renovação de contrato do jogador. Né? Em 2020, o Flamengo anunciou a assinatura de um acordo com o lateral com multa rescisória de 70 milhões de euros, 365 milhões de reais na cotação atual. Porém, esse novo vínculo nunca apareceu no BID, né, o boletim informativo diário da CBF. O contrato inicial termina no final deste ano. Então, o Mateuzinho chegou ao Flamengo em 2019 e ficou acertado que o Londrina, seu antigo clube, teria 50% dos direitos econômicos em uma próxima negociação. No entanto, caso o contrato atual termine, o Londrina perderá essa porcentagem. Cara, vamos ser sinceros, a gente não está aqui para passar pano na cabeça do Flamengo. Que seja feita a justiça, né? Se pertencia ao Londrina e se tem um acordo, que seja cumprido o acordo, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Tem que ver se isso é real. Agora, se for real, se a justiça determinar, não tem jeito. E aí o Sérgio Malucelli confirmou a liminar e falou sobre a decisão. Ele falou o seguinte: saiu ontem, segunda-feira, a liminar que nós entramos contra o Flamengo, onde nós pedimos a apresentação e o registro de um novo contrato, do novo contrato do Mateuzinho, que eles mesmos publicaram no site do Flamengo. Então, se o próprio Flamengo publicou, o Flamengo pressionou o Londrina por uma negociação que não foi concluída por culpa deles. Nos ameaçaram com a perda do jogador se não vendermos pelo preço que eles querem e até o próprio jogador. Foi acertada a venda de 30% do jogador por 1 milhão para ser pago em 3 de novembro de 2020. Porém, perto da data, o Flamengo alegou que só poderia pagar no final do mês para fazer um novo contrato. Ainda assim, eles anunciaram a renovação no dia 3, colocando uma multa astronômica. Não pegaria bem para mim. Então, essa ainda vai dar muito pano para manga, mas é o que me falaram. Não é que o Flamengo corra um risco de perder o jogador, etc e tal, mas, né,
É uma situação que tem que ser resolvida, até porque mexe com a cabeça do jogador também. E hoje o Mateuzinho é o nosso principal lateral direito. Não sei se vocês consideram, mas eu considero o Mateuzinho o principal lateral direito do Flamengo. E o Flamengo vive um problema muito sério ali na lateral direita, né? Então eu acho que contratou o Ayrton Lucas lá do outro lado, mas o Flamengo não contratou na direita. Então, tem o Isla também, que teve algumas boas partidas, mas o Flamengo tem uma carência ali na lateral direita. E eu acho que tem que tomar um cuidado melhor aí com essa situação do Mateuzinho, até para não gerar, né, nenhum problema, né, justamente por conta dessa situação aí com o Londrina. Bem, vamos acompanhar agora a cobertura do nosso querido Marquinhos, canal Tudo pelo Flamengo e Paparazzo Rubro-Negro. Marquinhos, chega mais, traz essa energia aí de Córdoba pra gente. É isso, Gabriel Reis e toda a nação rubro-negra que acompanha a gente aqui nos canais Paparazzo Rubro-Negro. Como vocês podem ver, eu chego aqui direto de Córdoba, aonde o Flamengo mais tarde vai enfrentar a equipe do Tajeres pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Flamengo chega para essa partida, Gabriel e toda a nação, com chance de garantir a classificação antecipada. Lembrando que o Flamengo está invicto na competição, são 3 jogos e 3 vitórias, 100% de aproveitamento e pode, até mesmo com empate hoje contra o Tajeres, garantir essa classificação antecipada. Já pelo lado do Tajeres, eles enfrentam essa partida como uma verdadeira final. Eles vêm para esse jogo, já a participação do Tajeres para eles já é histórica. Isso porque o Tajeres recentemente estava jogando a 3ª divisão do campeonato argentino. E hoje eles têm a possibilidade de vencer o Flamengo, tanto é que o técnico do Tajeres, o Caixinha, que também é um português, vai com força máxima para cima do Flamengo para tentar garantir essa classificação antecipada. A gente vai trazer aqui os detalhes para vocês dessa partida, mas antes deixa eu falar que frio que está fazendo aqui na Argentina. Exatamente agora 4 graus e a temperatura do horário do jogo deve estar nessa casa também, porque o jogo será na parte da noite. Muito frio. O jogo será aí, então, no estádio Mário Alberto Kempes, aqui em Córdoba, às 7 horas da noite. E o Flamengo, como eu disse, vencendo, garante a classificação antecipada. Depois de poupar alguns titulares no jogo contra o Altos do Piauí pela Copa do Brasil, o Flamengo, apesar das baixas que eu vou trazer aqui para vocês na ficha técnica do jogo, o Flamengo vem com o que tem de melhor para a Argentina. Já o técnico Pedro Caixinha, do Tajeres, também vai colocar o força máxima para enfrentar o Flamengo. Como eu disse, é uma participação histórica do Tajeres e ele quer aí, tem a chance de garantir também uma classificação para as oitavas de final. Isso porque a Universidade Católica está em 3º e o Tajeres está em 2º no grupo, com 6 pontos. A ficha técnica do jogo para essa partida, o árbitro é o Weber, como eu já disse, o estádio é o estádio o Mário Alberto Kempes, o árbitro para a partida é o Weber Aquino, do Paraguai, os assistentes, o Milcides Saldivar, do Paraguai, e o Roberto Canede, também do Paraguai. Lembrando que a transmissão para essa partida será da ESPN, da Star Plus e também em tempo real da Sport Nilmudos. A provável escalação do time do Tajeres para enfrentar o Flamengo: Herrera no gol, o Benavides, o Catalã Pérez, Dias, Mendes, o Vilagra, o Volois, o Santos, o Fertoli, Girotti, tá? E o técnico, como eu disse, é o Pedro Caixinha. O Tajeres vem para essa partida sem nenhum desfalque, ou seja, com força máxima para enfrentar o Flamengo, e o único pendurado é o Pérez. Já pelo lado do nosso Mengão, a provável escalação que o Flamengo vem a campo para enfrentar a equipe argentina é o Santos no gol, o Ilharão, o Davi Luiz, o Felipe Luiz. Isso lembrando a vocês que hoje pode ser a oportunidade que o técnico Paulo Souza tenha para colocar o Pablo, Davi Luiz e o Felipe Luiz pela primeira vez. Isla, João Gomes, Thiago Maia, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Desfalques, o Flamengo tem bastante para essa partida. O lateral Mateuzinho, Fabrício Bruno, Vitinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Matheus França, Léo Pereira e o Marinho. É outro desfalque, inclusive o Marinho aí com uma fratura na costela, tá? O pendurado para esse jogo tem o Thiago Maia, então o Thiago Maia aí pendurado. Bom, como a gente tem aí
para trazer para vocês também a situação, outras notícias e outras informações também nesse vídeo aqui para vocês. O jornalista Jorge Nicola trouxe uma informação em relação ao Andreas Pereira. O Jorge Nicola disse que o Palmeiras consultou o Manchester para a contratação do Andreas Pereira e acabou recebendo uma resposta que não agradou. O jornalista Jorge Nicola no seu canal disse o seguinte, abre aspas, contei para vocês que um representante do Andreas havia me assegurado a consulta ao Viverde. O Palmeiras quis entender quais as condições do negócio. O Manchester toparia emprestar o Andreas por uma temporada, mais ou menos nos mesmos moldes que fez o Flamengo. A resposta, enfim, chegou e não é positiva para o Palmeiras. O Manchester afirmou que vai esperar pela reapresentação do atleta na metade do ano. O Erik ten Hag, que é o novo técnico do time, quer conhecer de perto o trabalho do Andreas Pereira e fazer uma avaliação durante a pré-temporada para decidir se o mantém no time, se aceita emprestá-lo ou se só vende em definitivo. Então, neste momento, a resposta é que o Andreas não será contratado pelo Palmeiras. Então, o Manchester dando não aí ao Palmeiras. Então, essa informação aí para passar para vocês, para, digamos assim, fechar de vez a tampa da caixa dessa situação envolvendo o Andreas Pereira. Então, a prioridade é a do Flamengo. O Flamengo tem a prioridade de compra. Se o Flamengo não quiser comprar, se o Flamengo achar melhor não comprar o jogador, ele vai voltar ao Manchester e o técnico do Manchester vai reavaliar o jogador para saber se contrata, se fica com ele ou se empresta, o que faz. Então essa é a situação do Andreas Pereira, para deixar aí todo o torcedor rubro-negro muito bem informado. Bom, Gabriel, eu vou deixar agora vocês aí a gente foi muito bem recebido aqui em Córdoba, aqui na Argentina, e desde lá do aeroporto de Buenos Aires, a gente já recebia esse calor, esse carinho, a torcida do Tajeres, que prometeu receber o torcedor do Flamengo diferente de tudo que estava acontecendo, com muito carinho. Já no jogo lá do Maracanã, a torcida do Tajeres já deu um exemplo, né? Os jogadores também deixaram o vestiário limpo, arrumado, organizado, já deram um exemplo. E aqui na Argentina não está sendo diferente até o momento. O professor Pedro Barreto gravou um vídeo junto com torcedores lá no aeroporto de Buenos Aires antes de vir para cá, para Córdoba. E eu vou deixar vocês aí com essa resenha, vamos colocar, com esse carinho do torcedor do Tajeres, desse torcedor argentino, que está recebendo a gente muito bem aqui. Então, é isso, Gabriel. Com essa aqui eu vou me despedir. Muito obrigado pela audiência. A gente vai voltar hoje ainda com muitas informações. A gente vai voltar hoje com muitas notícias. Fica ligadinho aí nos canais Paparazzo Rubro Negro, que é para você não perder nenhum detalhe. Tamo junto. Fica aí com as imagens do carinho do torcedor argentino com o torcedor do Flamengo. Alô, nação rubro-negra. Alô, nação. Conexão. Prof. na área, eu estou aqui no aeroporto em Buenos Aires, conhecendo essa galera maravilhosa, los hinchas de Tajeres. Tudo bem, amigos? Tudo bom. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eles moram em Córdoba e amanhã estaremos juntos lá vendo o Flamengo e Tajeres. Qual o seu nome, meu amigo, seu nome? Mi nombre es Jeremías Soler de Córdoba, Argentina. Mi nombre es Ramiro Raimundo, también de Córdoba. Ramiro Cremes de Córdoba. Qual a sua expectativa para o partido de mañana entre Tajeres e Flamengo? Y es un partido duro, va a estar difícil, pero confío en Talleres, la verdad, confío en el equipo, los jugadores. Por suerte el torneo local no ha venido tan bien, pero en la Copa se nos dieron varios resultados. Creo que hicimos un muy buen partido allá en el Maracaná. Así que bueno, vamos a jugar con todas, intentar ganar el partido. Você acha que é possível frear o Flamengo, asegurar o Flamengo, vencer o Flamengo? ¿Tú piensas que é possível? Sí, por supuesto, hay que jugar concentrado porque Talleres tiene mucho potencial. Y bueno, es cuestión de jugar y estar todo el tiempo ahí metido, porque son muy intensos y Flamengo tiene una y mete gol. ¿Qué tú piensas de Gabigol, de Flamengo? Y es muy buen jugador, muy buen delantero, una bestia, es un crack. Y Arrascaeta. Así que hay que Arrascaeta también, otro más. Así que bueno, hay que estar concentrado porque le das una posibilidad y te meten gol. Usted ha hablado para mí que el mejor jugador de Talleres es... Y en este momento para mí es Baloyes. Baloyes. Pero está lesionado. Está lesionado. Santos es un jugador muy bueno. Y el medio campo con Villagra
es espectacular. Sí. Fertoli también está teniendo muy buen nivel. Girotti, por supuesto. Tenemos muy buenos jugadores, y bueno, hay que jugar ahora. ¿Quién es el mejor rival de Talleres? ¿Es Belgrano? Belgrano el clásico. El clásico local. Sí, pero eso no existe. Belgrano no. Lo mejor es Talleres. Obvio, siempre. Yo estaba hablando con los amigos de Brasil que Brasil y Argentina son las mejores escuelas de fútbol del mundo. Por supuesto. Nosotros tenemos 5 peleas, usted tiene Maradona, Messi, los mejores. No cabe violencia, no cabe preconceito. No. No fútbol existe. La rivalidad es solo en la cancha, solo en los campos, ¿sí? Que mañana tenemos una bonita fiesta. Buena fiesta, va a estar, aparte del estadio muy lindo, va a ser una fiesta tremenda. Tremenda. Claro que sí. Yo voy a apostar en Flamengo 2, Talleres 0. ¿Cuál es su placar para mañana? 1-0 Talleres. 1-0. Valeu, nação, estamos aqui fazendo uma festa com os índios de Talleres e parabéns a los índios de Talleres que foram a Maracanã e fizeram uma linda festa, sem violência, com respeito, muito bonita festa. Sí. Ustedes estão de parabéns. Muchas gracias. Valeu, Marquinhos, tamo junto, cara. Obrigado aí pela cobertura, sempre arrebentando. E a gente aqui agora traz umas informações também bacanas aqui pra vocês, que o Flamengo e Palmeiras foram bilionários em 2021. Atlético Mineiro campeão de dívida, olha só. Atlético campeão de dívida em 2021 e Cruzeiro e São Paulo com déficits pesados. Finanças de 2021 dos clubes. Então, uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai, né? A gente vem falando isso aqui com relação a mecenas e tudo mais. Matéria da ESPN, tá? Tá aqui, ó. Atlético Mineiro campeão de dívida. Aí. Então eu falo pra vocês, né? Maior potência financeira do futebol nacional, o Flamengo liderou os rankings de faturamento, despesas e superávites. Tudo bem que esse ano agora o Flamengo começa com déficit, né, de 60 e poucos milhões. Mas em 2021, depois com o início das competições mais importantes, o Flamengo consegue dar a volta por cima. O Palmeiras também figurou bem, ficando em segundo lugar nesses quesitos. A situação é mais preocupante em Minas Gerais, já que o Cruzeiro teve o pior déficit entre todos os clubes analisados do estudo, enquanto o Galo segue liderando a lista dos maiores devedores do futebol brasileiro. O São Paulo também preocupou sua torcida com um déficit gravíssimo de mais de 100 milhões na última temporada. Já no Rio de Janeiro, equipes como o Vasco e Botafogo tiveram sopros de ânimo, apresentando aí números positivos na temporada passada. Então, receitas dos clubes, né? O Flamengo é o único bilionário, né? Com 1,82 bilhão. Palmeiras, 910 milhões. Corinthians, 501 milhões. Atlético Mineiro, 501 milhões, né? Receitas, tá, gente? Grêmio, 498 milhões, São Paulo, 465, Santos, 406, Internacional, 382, Fluminense, 313 e Red Bull Bragantino, 291 milhões, o Red Bull Bragantino em décimo. Tá? Aí depois vem Atlético Paranaense, Bahia, Vasco, Fortaleza, Ceará, Cruzeiro, 143, pra vocês terem uma noção, Botafogo, Atlético Goianiense, América Mineiro e Sport, em 20º, 94 milhões. Aí as despesas. Flamengo, 693 milhões, ou seja, cara, a gente está falando, olha só, entra mais de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 82, quase 1 bilhão e 100 e gasta menos de 700. Despesas com o futebol, tá? Palmeiras, 618 milhões de despesa. São Paulo, 412, Grêmio, 366, Corinthians, 331, Atlético, 320, Internacional 282, Santos 254, Fluminense 242, Red Bull Bragantino 167. Está em décimo também nos gastos e ainda assim estaria na vantagem. Superávites e déficits, tá? O Flamengo não fica com 300 e pouco porque tem outros gastos, tem basquete, tem tudo mais. Então o Flamengo teve um superávit de 177,6 milhões. Palmeiras 123 milhões de superávit. O Vasco, 122, Botafogo, 78, Atlético Paranaense, 63, Atlético Mineiro, 50 milhões. Ainda teve um superávit, tá, gente? Mesmo com a dívida ainda muito grande, mas não consegue diminuir tanto a dívida dele, né?
Santos 43,9, Atlético Goianiense 30,7, Bahia 27,8 e Red Bull Bragantino em 10º também nessa lista, 22 milhões, mas são números bons do Red Bull Bragantino. O problema, gente, é que a dívida do Atlético Mineiro, mesmo com um superávit pequeno, ela cresce, né? Ela aumenta. Porque para você conseguir diminuir a dívida tinha que ter um superávit maior. E não, eles não estão fazendo isso, eles estão gastando muito. Então, Atlético Mineiro, primeiro lugar nas dívidas, 1,260 bilhão de dívida, né? O Cruzeiro, 1,20 bilhão. Aí tem Corinthians, 912 milhões. Internacional, 864 milhões. Botafogo, 862 milhões. Vasco, 709 milhões. Fluminense, 664 milhões. São Paulo, 642 milhões. Santos, 509 milhões. Palmeiras, 434 milhões. Flamengo, 428 milhões em um 11º. Flamengo, 11º em dívidas, tá? O Flamengo vai caminhando para não ter dívidas. Até porque, recebendo aí receitas acima de 1 bilhão e conseguindo sobrar todo ano perto de 200 milhões, o Flamengo vai voar, né? O Flamengo em 2 anos estaria aí conseguindo pagar sua dívida, mas como a dívida é parcelada, você vai, né, aumentando também os seus gastos, conseguindo contratar melhores jogadores. Aí você tem ainda Grêmio, o Red Bull Bragantino em 13º nessa lista, com 274 milhões de dívida, o Sport 230, Bahia 225, Atlético Paranaense 191, América Mineiro 91, Fortaleza 36, Ceará 31, Atlético Goianiense, que praticamente não tem dívida, 8,8 milhões em dívidas, tá? Mas, cara, são números aí impressionantes que mostram o caminho que o Flamengo está trilhando para se tornar, né, o clube mais rico da América, né, e um dos mais ricos do mundo, se Deus quiser. Convido você a seguir, curtir, compartilhar nas nossas páginas e, claro, no YouTube, você está no canal Paparazzo Rubro Negro 2, se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, que é muito importante. Hoje, especialmente, nós temos o Mengão 11h30 no canal Rubro News e amanhã no canal Tudo pelo Flamengo, né? E também temos hoje no canal Paparazzo Rubro Negro 2 e Tudo pelo Flamengo, pré-jogo direto de Córdoba, na saída do Flamengo para o estádio. Tamo junto, muito obrigado, né? Convido você também a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço-rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA. Tem a Outsider Tours também no comentário fixado. É muito importante você utilizar o desconto do Paparazzo nas suas viagens, seja com Mengão, seja a trabalho, seja de férias. Utilize o cupom do Paparazzo. Procure a Outsider e fala que veio pelo Paparazzo Rubro Negro. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Mengão 2-0 hoje, se Deus quiser. Aquele abraço, até mais tarde. Fui!